Bom dia a todos. Glória a Deus. Amados irmãos, eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade e me sinto mais uma vez honrado e quero agradecer a Deus na pessoa do Bispo José, que sempre me recebe com muito carinho. Bispo, que o céu te guarde, te preserve nessa autoridade, nessa presença de Deus. Sou feliz por ser seu amigo, por ter te conhecido e poder compartilhar e ser um servo dessa casa. Estou com meus irmãos aqui. A Bíblia diz que tem amigos que são mais chegados do que irmãos. Eu estou com um casal aqui, que são meus irmãos, William e Irupê. Sem palavras para esse casal, eles se desdobram, eles me encaixam na agenda deles para a gente poder ir pregar a palavra de Deus. Eu sou feliz por vocês me ajudarem. Eu quero ler dois textos com a igreja nessa manhã. O primeiro texto é Lucas, capítulo 5, e depois nós vamos ler João, capítulo 21. Glória a Deus. Só vai ser 2 versículos e nós começamos a dissertar da palavra. Lucas capítulo 5, versículo 6. Lucas capítulo 5, versículo 6. E depois João 21, glória ao Deus de Israel, versículo 11. Lucas 5, 6. Olha o que diz a palavra. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes as redes, e a rede se rompia. João, capítulo 20, versículo 11. João 21, 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Diga, a rede não vai se romper. Coloque a mão no seu coração, quero fazer mais uma oração. Deus, nós estamos na Tua presença, somos cativos, Pai. Somos, nessa manhã, agraciados por ouvir a Tua voz. Que a Tua palavra seja semente, que o coração da Tua igreja seja terra fértil, e que aonde houver esse plantio, Pai, que venha haver uma germinação, que venha haver um crescimento, e com esse crescimento venha haver fruto. Fala conosco, pois estamos sedentos para ouvir a Tua voz. Quem acredita, diga amém. Glória a Deus. Amados, nós estamos perante a 2 textos que dão referência à vida e ao trabalho de um discípulo. Esse discípulo, por muitas vezes, foi apregoado como um escolhido do Senhor, que era iletrado, que não tinha um chamado de excelência e que era um homem como qualquer outro homem. Mas, se você for reparar a história de Israel, você vai observar que Israel era um país portuário marítimo. Esse país sobrevivia das exportações e importações que chegavam através dos barcos e também sobrevivia da pesca. Alguns vão dizer que por Simão Barjonas ser pescador, ele era uma pessoa comum, porque era apenas um pescador. Mas não funciona dessa forma. Simão Barjonas, ele era um pescador de excelência. Primeiro porque era dono do seu barco. Tinha clientes e amigos que dependiam da sua pesca. Bispo José, o judeu ele era tão, mas tão enjoado quando o quesito era pesca, que ele não comia qualquer peixe. O peixe de pele para ele era de caráter impuro. Então ele só comia peixes selecionados e de escama. Se o pescador pegasse peixes de pele, era como se aqueles peixes não valessem. Então ele tinha que voltar a pescar. Nós não estamos falando de um homem que tinha qualquer profissão. Nós estamos falando de um homem que tinha uma das profissões mais importantes da época, que era a pescaria. Ele tinha que alimentar a sua família, ele tinha que alimentar os seus sócios e ainda tinha que alimentar os clientes vizinhos
que usavam, aleluia, dos peixes que Pedro pescava para vender. Então, quando Jesus, ele escolheu a Pedro, Jesus não escolheu a Pedro porque Pedro era um iletrado comum, uma pessoa natural. Não, Jesus escolheu a Pedro porque ele era importante ao propósito. Nós não podemos invalidar, nós não podemos tirar o merecimento devido para a profissão antes do chamado. Até porque Deus usa do ato que você trabalhava para aperfeiçoar e você trabalhar para o reino. Quando Cristo ele está prestes a encontrar com Pedro, a Bíblia vai dizer no capítulo 5 de Lucas que Jesus vai encontrar com Pedro no pior momento da vida de Pedro. Ele está no mar, pescando a madrugada inteira e não apanhou nada. Imagine a mente desse pescador. Quando eu voltar para a praia, eu não vou ter peixe para levar para casa, eu não vou ter peixe para os meus clientes, eu não vou ter a alegria. Por quê? Porque eu não peguei nada. Esse pescador estava conturbado, estava no dia mau, estava decepcionado, ele tinha tudo para desistir. Mas o texto diz que logo pela manhã vinha um Jesus chamado Nazareno, que andava pela praia, cercado por uma grande multidão. E Jesus observou que na beira da praia tinha 2 barcos, e ele entrou no barco de Pedro. Escute isso aqui, Jesus não entrou no barco de Pedro por coincidência. Jesus não entrou no barco de Pedro por sorte, mas ele entra por um grande propósito a ser realizado. O interessante da primeira palavra profética que eu tenho nessa manhã é que dias maus não são feitos para você murmurar. Dias ruins não são feitos para você chutar o balde. Dias maus não são feitos para você desistir. Mas esse dia Deus permitiu para que você tivesse um encontro com Ele. Eu vou liberar a segunda palavra profética. Eu não sei como vai ser o final do domingo, só que eu sei que no começo deste domingo você vai ter um encontro com Ele. Eu vou continuar pregando até ver se alguém reage. Deus está dizendo assim: quando eu entro no barco, a situação muda. Quando eu entro na cena, a situação muda. Quando eu entro na vida, a situação muda. Quando eu entro na família, a situação muda. Deus está olhando para alguém e está dizendo: não importa como foi o dia, como foi a semana, como foi o mês, eu estou prestes a entrar. E quando eu entrar, eu vou mudar, eu vou suprir, eu vou agir. E aquilo que estava abalado vai se tornar inabalável. Aquilo que estava perecível vai se tornar, aleluia, imperecível. Aquilo que era falível vai se tornar infalível. Aquilo que era volúvel não vai mudar mais, porque eu acabei de entrar no barco de alguém. Se tiver uma mão para levantar, levanta, que o meu espírito já está tomado de profecia. Deus está dizendo para alguém: até então você estava sozinho no barco, mas quando eu entrei, se prepara, porque eu mudo o quadro da tua vida, assim diz o meu Deus. Aleluia, aleluia. Bispo José, Jesus não pede, ele entra. Meus ministros, Jesus não pede, ele entra. Falta de educação? Não. Abriram uma intimidade para Jesus no capítulo anterior. É por isso que nesse capítulo 5, ele não pede, ele entra. A Bíblia vai dizer que no capítulo anterior tinha uma mulher queimando em febre, à beira da morte. E convidaram, olha o texto, convidaram Jesus para ir até essa casa para curar essa mulher. Agora Jesus entra nessa casa. Ele entra nessa casa e não vai somente para curar aquela mulher, mas ele começa a perceber a necessidade da casa. Jesus entra na casa para curar a mulher, mas ele começa a perceber a necessidade da casa. Jesus cura a mulher e ele sai da casa. O engraçado é que essa mulher que foi curada de febre alta era a sogra de Pedro. E qual era a casa? Era a casa de Pedro. Pedro não estava na casa, mas mesmo assim Jesus entrou naquela casa percebendo as necessidades da casa. Uma vez que Jesus entrou na casa, ele vai
entrar no barco. Uma vez que Jesus entrou na casa, ele vai entrar no emprego. Uma vez que Jesus entrou na casa, ele vai entrar no casamento. Uma vez que Jesus entrou na casa, ele vai entrar na faculdade. Uma vez que Jesus entrou na casa, não tem outros lugares da sua vida que ele não vai entrar. Se convidou Jesus para entrar na casa, pode ter certeza que ele vai entrar no barco e vai continuar trabalhando. Havia uma necessidade a ser suprida. Havia uma necessidade a ser suprida. Ele encontrou com Pedro no dia mau. O texto diz que Pedro estava lavando as redes, está desistindo. Lavar as redes é Pedro olhar para tudo que ele viveu na madrugada, a frustração do dia, e falar assim: eu desisto, pescaria mais não, hoje não dá mais. Era como se Pedro estivesse dizendo: esse barco não me serviu para nada, essa rede não me serviu para nada, eu vou desistir. Só que aí que você engana, porque Jesus estava cercado por uma grande multidão. O texto diz que a multidão oprimia Jesus para ouvir a palavra, e ele usou o barco de Pedro para ser púlpito para ele pregar para a multidão. Pastor, não entendi. Simplifica. Vou simplificar para você pegar. Para você o barco não pode servir, mas Jesus está usando do teu barco para abençoar alguém. Oh glória. Oh aleluia. Para você o barco não pode ter servido, mas Jesus está usando do barco para abençoar alguém. Ele usou do barco para ser púlpito, para pregar para a multidão. E agora, terminando de pregar para a multidão, Jesus olha para Pedro e diz: agora vamos nós dois para o profundo. É como se Jesus estivesse dizendo: eu não usei teu barco somente para abençoar quem estava fora, só que agora eu vou abençoar quem está do lado de dentro. Agora eu vou abençoar quem está do lado de dentro. Agora eu vou abençoar quem está do lado de dentro. Com eles eu terminei, agora eu e você vamos para o profundo, porque para quem tem chamado, meus mistérios são na intimidade. Oh glória a Jesus de Nazaré. Deus está falando com alguém aqui. Ele está chamando você para o profundo para te mostrar algo sobrenatural. 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 Com eles eu terminei, Pedro. Agora vamos para o profundo, porque eu tenho que mostrar algo para você na intimidade. Olha para cá. Algumas situações que Deus vai proporcionar acontecer na sua vida não pode ser a amostra de todo o mundo. Tem que ser na intimidade. É por isso que ele está falando assim: Pedro, quem te viu lavando as redes sem peixe nenhum, quem te viu aqui frustrado, não vai ver você como um frustrado para sempre. Eu entrei no barco, estou te levando para a intimidade, e você vai voltar com outro semblante. Você vai voltar. Ei, irmão, a importância da oração. Tem dias que nós entramos no quarto de guerra, só os cacos entre outros cacos. Mas quando ajoelhamos falando com Deus e Deus nos leva para a intimidade, nós levantamos com outro semblante. A importância da intimidade com Jesus, a importância de ir para o profundo. Tem coisa que você não deve falar para todo mundo, até porque todo mundo não pode te ajudar. Mas Mateus 6, versículo 6 diz: entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu pai em secreto, e em secreto ele vai te responder. O que Jesus estava dizendo para Pedro é: Pedro, o que eu vou fazer na tua vida, quem está aqui na beira da praia não vai entender, mas se você tiver fé para caminhar um pouquinho comigo sobre o sobrenatural, você vai voltar, e você não vai precisar provar nada para ninguém, porque o teu testemunho vai virar notícia. Eu vou repetir isso aqui para ver se alguém pega. Pedro, você não precisa explicar que o dia foi mal, você não precisa explicar que você não pegou nada, só vem comigo para a intimidade, porque quando você voltar, o testemunho vai virar notícia, e ele vai falar por você. Levante as mãos aos céus. Nessa manhã, Deus está me encorajando a pregar para alguém. O teu testemunho vai virar notícia, o teu milagre vai virar notícia. Você não vai precisar provar aonde Deus vai te levar. Quem volta sorrindo é você, mas o testemunho volta contigo, volta contigo, volta contigo. Receba. Eu profetizo em nome de Jesus um grande testemunho ainda por esses dias. Receba, porque meu Deus está apregoando ao teu coração, está dizendo: não acabou, não é o final. Confia, 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 confia. Aleluia. Confia. Ergue a mai. Confia. Olabai, chequemanai.
Há uma unção sobre esse altar, bispo. E Deus está me falando que sobre essa igreja a palavra confiança sempre foi o carro-chefe. Porque desde o começo dessa congregação teve que ter confiança em Deus. E a partir de agora a confiança continua em Deus. Deus está pregando para alguém: confia, confia, confia nele e o mais ele fará. Confia nele e vai dar certo. A tua confiança tem que estar no Senhor. Ele vai para a intimidade. Aí Jesus olha para ele e fala assim: jogue a rede. O sentimento antropocêntrico de Pedro se exala na hora: mestre, tendo pescado a noite toda, nada apanhei. É natural nós revelarmos o que sentimos no momento. Só não podemos usar da nossa fraqueza para invalidar o propósito. Quem não se lembra de Jesus em cima do Getsêmani, orando a Deus e revelando o seu sentimento de fraqueza: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice para que eu não beba. Olhe para cá. Existiam várias mortes romanas, e uma das mortes mais horrorosas que o romano fazia os escravos passar era o copo do veneno. Ele pegava uma multidão de pessoas que tinha para morrer e usava um copo do veneno para que cada um tomasse um gole daquele copo do veneno. Quando a pessoa tomava o gole do veneno, ela começava a sentir dores, e a morte com o copo do veneno era a morte mais dolorosa, porque ela tinha que morrer devagarinho. Só que o preso, o escravo, a pessoa que estava prestes a morrer, ela tinha uma última opção. Ela podia pedir uma clemência ao Senhor que iria lhe matar. Ela podia olhar para ele e fazer o último pedido, e o pedido era: se for possível, me afasta o copo do veneno e me aproxima de uma morte mais rápida. Sabe o que Jesus estava dizendo para o próprio Pai? Ele estava dizendo: Pai, essa morte vai ser lenta e dolorida, mas por favor, me afaste dela. Se for possível, afaste esse cálice de mim para que eu não beba. Era o filho olhando para o pai dizendo: Pai, se for possível, afasta o copo do veneno de mim. Era Deus, era o próprio filho dizendo, na sua emoção humana: me tira do processo, me aproxima do propósito. Irmão, quantas vezes nós pedimos isso para Deus? Me tira do processo, me aproxima do propósito. Eu não vou aguentar trilhar uma vida de processo, me aproxima logo do propósito. A vontade humana é essa, só que a oração não termina revelando somente a vontade humana. Jesus continua dizendo: se for possível, afasta de mim o cálice para que eu não beba, mas contudo, entretanto, porém, que seja feita a tua vontade. Mas contudo, entretanto, porém, que seja feita a tua vontade. Sabe o que Deus está falando para alguém? Você pode revelar o seu sentimento de fraqueza, só não pode usar da tua fraqueza para parar o propósito de Deus na tua vida. Quando Pedro liberou o seu sentimento de fraqueza, ele disse: pescado a noite toda, nada apanhei, mas mediante a tua palavra eu lançarei a rede. Pedro estava dizendo assim: eu posso ter pescado e não pegado nada, mas agora eu não estou sozinho, eu estou indo com a tua palavra. Eu estou indo com a tua palavra. Eu estou indo com a tua palavra. Para quem até ontem foi sem a palavra e se frustrou, a partir de hoje você vai com a palavra liberada sobre a tua vida. Para quem até ontem foi sem a palavra e acabou se decepcionando, hoje você vai sair daqui com a palavra liberada. E quem liberou foi Jesus de Nazaré. Vai dar certo em nome de Jesus. Vai ter pesca maravilhosa em nome de Jesus. Vai ter vitória em nome de Jesus. Quem pode adorar Ele aí? Quem pode adorar Ele? Oh, glória! Tendo pescado a noite inteira, nada peguei, mas mediante a tua palavra eu lançarei a rede. Observe: mediante a tua palavra eu lançarei a rede. Quem libera a palavra? Jesus. Mas quem lança a rede é Pedro. Deus não vai fazer por você aquilo que você tem que fazer. A palavra já está liberada, então vai. A palavra já está liberada, então marcha. A palavra já está liberada, então age. A palavra já está liberada, você tem que ir. Levante as tuas mãos aos céus. As duas, se você tem coragem, levanta as duas aos céus. Eu profetizo em nome de Jesus que a palavra que está liberada sobre a sua cabeça já está valendo. É só ir, é só agir. Já liberou a palavra de cura, então vai. Já liberou a palavra de porta aberta, então vai. Já liberou a palavra de milagre, então vai. A palavra já está liberada. A ordem da
da igreja é só ir. Hoje você sai daqui como um soldado corajoso. Hoje você sai daqui como uma soldada corajosa. Em nome de Jesus, receba a autoridade, receba a força do alto. E quem pode abre essa boca e adora ao Deus dos céus. Bispo, mediante a palavra dele, nós lançamos a rede. Jesus não vai lançar a rede porque ele já liberou a palavra. Se a palavra está liberada, você tem que ter pelo menos coragem para lançar a rede. Ele lança a rede. E o que acontece? Um milagre. Grande era a quantidade de peixe. Grande era a quantidade de peixe. O texto diz que os peixes eram tantos que o barco começou a afundar. O que eles tiveram que fazer? Acenar para o barco vizinho para que eles viessem e o ajudassem. E agora Pedro tem que dividir os peixes para que os barcos não afundem. E quando eles dividem, eles conseguem chegar até a praia. Primeiro, aleluia, primeiro sinal, aleluia, para quem quer ser próspero na terra. Primeira dica para quem quer ser próspero na terra: se ficar com os peixes sozinho no barco, o barco vai afundar. Divide que o barco não afunda. Divide que o barco não afunda. Divida que o barco não afunda. Divida que o barco não afunda. Se Pedro quer os peixes só para ele, o barco afunda. Mas como ele dividiu, ambos chegaram até a margem. Só que o texto vai dizer que grande era a quantidade de peixe. A rede estava cheia. Só que elas começaram a a rede começou a se romper. A rede de pesca, ela é feita por vários fios de linho. E aqueles fios começaram a se romper. Começaram a quebrar. A rede se rompeu. A rede não aguentou o tamanho do milagre, o tamanho da pressão. E começaram a diga, a rede começou a se romper. Pedro desce do barco, porque Jesus, terminado o milagre, ele caminhava pela praia. Pedro vai atrás de Jesus. Jesus olha para Pedro, libera uma palavra: a partir de hoje te farei um pescador de homens. Olha para cá. A partir de hoje te farei um pescador de... Detalhe, Jesus em momento algum falou: Pedro, abandona os peixes. Em momento algum Jesus disse: abandona o barco. Ele só liberou uma palavra futura: eu vou te fazer um pescador de homem. Jesus, quando ele chega até você no propósito ou no início do propósito, que é o chamado, ele não fala para você abandonar nada, porque nada é por obrigação. Ele simplesmente libera o que você vai ser. Aí quando você recebe o que você vai ser, você que decide se vai largar os peixes ou não, se vai largar o barco ou não, se vai largar a pescaria ou não. Porque Jesus, ele está liberando o que você vai ser. Mas você só vai chegar onde Jesus liberou quando você deixar de mão algumas coisas. Quem é que decidiu abandonar os peixes e o barco? Foi Pedro. Porque Pedro preferiu ficar com a promessa que foi liberada de Jesus do que ficar com o milagre momentâneo. Milagre momentâneo é bom, paga minhas contas, mas acaba. Agora a presença de Jesus, ela é eterna. Quem vem para o milagre, recebe o milagre, vai embora e nunca mais volta. Agora quem não consegue ficar sem a presença, sempre vai ter milagre. Pedro olhou para o peixe, Pedro olhou para Jesus, olhou para os peixes, olhou para Jesus. A sua mente entra em confusão. Só que ele corre atrás de quem? De Jesus. A melhor escolha é correr atrás de Jesus. Porque ficar com os peixes, uma hora os peixes acabam. Mas ficando com Jesus, todo dia vai ter peixe, todo dia vai ter milagre, todo dia vai ter providência. Melhor coisa que o crente faz na vida é buscar incansavelmente a presença de Jesus de Nazaré. Melhor coisa que o crente faz na vida é receber a palavra do chamado e trilhar um caminho que chegará até o propósito. Melhor coisa que o crente faz na vida é entender que a palavra que Jesus liberou sobre a minha vida, ela vale mais do
que o que a terra pode me oferecer. Se você está aqui nessa manhã e você recebe essa palavra, Deus está mandando eu te dizer: deixa o que é de trás para trás e olhe para o foco que é a frente, é o alvo e é Jesus de Nazaré. Deixa o que passou para trás e avance. Ele quer que você avance nessa manhã. Olha o chamado de Abraão: sai da tua terra e vai para uma terra que eu... Sai e vai. Quer ver o que Deus vai te dar? Então tem que sair primeiro. Tem pessoas que têm que sair de uma vida de procrastinação. Tem pessoas que têm que sair de uma vida amaziada. Tem pessoas que têm que sair de uma vida de bancarrotas. Tem pessoas que têm que sair de uma vida de falências. Por quê? Porque Jesus quer te mostrar algo que está à frente. E o que está à frente é bem melhor. O que está à frente é bem maior. Ele está olhando para Abraão e está dizendo: sai e vai. Mas para receber o vai de Deus, você primeiro precisa obedecer o sai. Sai da onde eu não me agrado e vai para onde eu me agrado. Sai do meio de pessoas que não combinam com você e vai para o meio da onde eu tenho você como um propósito vivo na terra. Sai da onde eu não estou e vai para onde eu estou. Pedro vai e vive os melhores momentos da sua vida, porque ele recebeu um chamado. E quem recebe um chamado vive os melhores dias da sua vida. Viver com Jesus é uma vida que um dia você vai estar aqui em cima, vai estar com Jesus. Mas um dia você vai estar aqui embaixo, mas vai estar continuando com Jesus. Independente de onde você esteja, você vai estar com Jesus. E Pedro começa a viver o melhor da terra, o sobrenatural. O pescador agora começa a ter revelação. Certa feita, Jesus está em Cesareia de Filipe e ele pergunta: o que estão dizendo sobre mim? O que eles pensam que eu sou? Aí Pedro vai dizer assim... Pedro não, alguém vai dizer assim: és o Messias, és um profeta, és Moisés, é Elias. Falaram todo tipo de nome, mas não falou quem Jesus era. Só que Jesus faz uma segunda pergunta: mas e vocês que andam comigo, vocês que estão próximos, o que vocês pensam sobre mim? Aí Pedro recebe uma revelação do Espírito Santo e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Simão e fala assim: não será mais Simão Barjonas, mas será chamado Cefa, pedra. Naquele momento ali, Jesus estava liberando uma chave espiritual para Pedro. Agora, Pedro, você está firmado em mim. Agora, Pedro, tu está firmado no propósito. Não foi carne e sangue que te revelaste, mas foi meu Pai que está no céu. Imagina a empolgação desse Pedro. Tive revelação, estou forte. Já olhou para os outros e falou assim: agora o negócio é diferente. O Pai revela para mim, o Pai revela. Certa feita, Jesus está em cima do monte, Pedro está com ele. Jesus transfigura, quem desce? Moisés e Elias. A visão espiritual de Pedro é aberta. Ele vê Elias, ele vê Moisés e vê Jesus transfigurado. O cara está tão empolgado que fala assim: Jesus, vamos fazer umas barracas e ficar por aqui mesmo. O negócio aqui tá bom. Vamos fazer umas barracas e ficar por aqui. Jesus: não, Pedro, tu não entende nada do que está acontecendo aqui. Não tem barraca, não tem nada não. Aqui o negócio é diferente. Pedro está empolgado, pastor. Tive revelação, tive visão, a coisa tá boa. O ministério tá fluindo. Me segure, viu, Jerusalém? Que agora quem prega é eu, quem profetiza é eu. Tô com um homem, tô com um chefe. O chefe já me mostrou Moisés e Elias. O chefe já me mostrou coisas sobrenaturais. Tô com ele. Vou até o final. Certa feita, o barco está agitado, está balançando para um lado e para o outro. Os discípulos estão assustados. Pedro está no barco. Só que quem vem andando sobre as águas? Jesus. E para ficar melhor, Jesus ainda lhe proporciona andar sobre as águas. Agora imagina esse homem andando sobre as águas. Olha para os outros e fala: quem está aqui sou eu, ó. Estou igual ele, andando sobre as águas. Tive visão, tive revelação, andei sobre as águas. Tô dentro do time, rapaz. A minha vida mudou. Nada pode acabar comigo mais. Ninguém me derruba. Provação nenhuma me derruba. Tô com ele, revelação, tive visão, andei sobre as águas. Tô com ele. Tudo que ele faz eu tô do lado.
vi gente ressuscitar, vi ele dar vista cego, vi tudo isso e estou bem. Só que aí o processo está finalizando e está chegando no propósito. Aí Jesus vai para a última ceia com os seus discípulos. E aí ele começa a dizer: é necessário que eu seja entregue nas mãos dos inimigos. É necessário que eu pereça, porque no sofrimento está a glorificação do Pai. Aí Pedro: não, Jesus, para com isso, o ministério está bombando, nós estamos bem. Estamos bem, estamos andando sobre as águas, estamos tendo revelação. Olha aí, fala isso. Se ele tivesse que falar, ele falava: Judas, fala aí quanto é que está na bolsinha. Está cheio, oferta entra direto. Não, aqui não, Jesus. Para com isso, Jesus, negócio de cruz. O ministério está bombando, o ministério está crescendo. Nós estamos aqui como a porta, mas tem um monte aí fora que gosta de te seguir. É multidão em cima de multidão, Jesus. Não, eu já estou até pensando, quando o senhor tiver que fazer outra coisa, se aposentar, vou ser o pastor da igreja, vou colocar João como meu diácono, o resto vai dar tudo certo, Jesus. Se for possível, eu morro contigo. Tô forte, Jesus. Irmão, não vim pregar para super crente nem para Mulher Maravilha gospel. Eu vim pregar foi para pecador que precisa de arrependimento. Pessoas que são fracas, pessoas que erram todo dia, mas que mesmo assim ainda estão agarradas na promessa. Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar. Vou não, Jesus, vai. Ele está tão confiante, ele está tão cheio do seu orgulho, dos seus momentos de glória, que ele se esqueceu que ele é humano. Ele se esqueceu que ele está suscetível à queda, ao erro. Ele se esqueceu que ele pode errar. Jesus falou, Pedro negou. Ele achou que não ia, mas negou. E Pedro agora se frustra. Por quê? Ele falou, e mesmo assim eu errei. Ele falou, e mesmo assim eu caí. Desiste do chamado. E para onde ele vai? Para o mesmo lugar aonde Jesus já tinha o tirado. Volta a pescar, frustrado, sem esperança, sem expectativa de vida. O texto vai dizer que ele está pescando, e mais uma vez o cenário se repete: não apanhou nada. De Lucas 5 para João 21 aconteceu vários episódios, mas o capítulo 5 e o capítulo 21 o cenário é mesmo: pesca frustrada e peixe nenhum dentro do barco. Pesca frustrada, ministério frustrado e nenhum peixe dentro do barco. Quando Pedro acha que acabou, que o seu ministério já era, que Jesus desistiu de Pedro, quem é que novamente está na praia? Quem é que novamente decidiu visitar Pedro? Jesus de Nazaré. Elemando cobre na rassúria. A visita de Jesus vai voltar. Eu não sei qual foi a queda, onde você errou. A visita vai voltar. Eu não sei aonde você fracassou, mas a visita vai voltar. Jesus está dizendo para alguém aqui: a visita vai voltar. Pedro está frustrado, mas Jesus está na praia, ele volta. Qualquer um esperaria do próprio Jesus ele apontar o erro de Pedro. Só que a primeira palavra que Jesus libera para ele, de longe, é filhos. Quando Jesus libera filhos, ele está dizendo para o inferno, porque o inferno estava agitado, achando que Pedro nunca mais pregava, achando que Pedro nunca mais profetizava, achando que Pedro nunca mais revelava, achando que Pedro nunca mais seria um pregador do evangelho, achando: ei, Pedrão, perdeu o direito, agora você nunca mais vai ser ninguém. Só que aí Jesus volta, olha para Pedro, grita para quem está no barco e disse: filhos, vocês não perderam o título de filho, filhos. E em vez de apontar o erro, ele vai procurar a necessidade. Tem alguma coisa aí de comer? Porque Jesus não está interessado em apontar a tua queda, o teu erro. Ele está interessado em te alimentar novamente.
Ele está interessado em te alimentar novamente. Ele está interessado em te resgatar novamente para o propósito. Filhos, Jesus está chamando alguém de filho novamente nessa manhã. Filhos, tem de alguma coisa aí de comer? O cara está caído, o cara está prostrado, o cara está frustrado, não tem nada. Tem não! Aí Jesus libera novamente a palavra. Então joga do outro lado. Se está errado, joga do lado direito, faz certo agora. Jesus está na praia, Pedro está no barco. Sabe qual é o interessante? Tem uma distância entre Pedro e Jesus. Só que distância nenhuma pode tirar os nossos ouvidos de ouvir a voz de Jesus. Está longe, mas ainda está ouvindo a voz. Está distante, mas ainda está ouvindo a voz. E a voz está sendo liberada com a mesma palavra. Joga do outro lado. Joga do outro lado. Ele joga. Mais uma vez, o milagre. E grande é a quantidade de peixes. Ainda bem que João estava no barco, porque ele olhou para Pedro e olhou para quem estava na praia. Se lembrou de Lucas 5. Pedro, eu sei que você está empolgado com os peixes aí, mas olha lá na praia. É Jesus. É o Senhor, Pedro. Era João dizendo, ele voltou, Pedro. Ele voltou para resgatar, Pedro. Se João tivesse frases para dizer, ele dizia, Pedro, eu podia te deixar sozinho, viu? Mas não tem como deixar, você é um soldado, não tem como te deixar ferido sozinho. Eu tenho certeza que Deus me colocou aqui, Pedro, para observar que era Jesus, porque tu tá de olho só nos peixes, mas eu tô aqui vendo Jesus e te dizendo, Pedro, é o Senhor. Deus está levantando uma geração de João que vai levantar a cabeça de Pedro novamente. Deus está levantando uma geração de João que ainda vai levantar a cabeça de Pedro novamente, para tirar os olhos do peixe e voltar para Jesus. Pedro vê que é Jesus, pula na água, vai ao encontro de Jesus. Os discípulos vêm arrastando o barco, as redes. Pedro se prostra perante Jesus, volta para ajudar os discípulos. E o texto diz que agora são grandes a quantidade de peixes, são 153 grandes peixes. E Pedro está arrastando a rede, mas a rede não. Finaliza agora, pastor. A rede de Lucas 5 e a rede de João 21 é a mesma rede. Mas por que uma se rompeu e a outra não? Porque até para a queda Deus tem propósito. A rede rompida foi abandonada. Mas quando Pedro caiu, ele voltou, pegou a rede e não podia pescar com ela rompida. Então ele o quê? Fortaleceu os fios. Eu estou sentindo Deus nesse altar. Sabe por que essa rede aqui não vai se romper? Porque Deus está te dando maturidade para fortalecer os fios nessa manhã. Quem tem fé já vai ficando de pé, que eu quero orar por você. De Lucas 5 para João 21, Deus gerou maturidade. E nessa manhã Ele está gerando maturidade e equilíbrio na vida de alguém. A rede que estava rompida, com os fios rompidos, agora está fortalecida. Tem certas coisas que Deus permitiu na tua vida para você fortalecer os fios. Vou liberar porque Deus está me dando ordem. Sabe por que faliu uma vez, faliu duas vezes, faliu três vezes? Para que você fortalecesse os fios. Mas quando a porta se abrir novamente, essa rede não vai se romper. Sabe por que muitas das vezes você pregou e se frustrou? Porque Deus permitiu para que você fortalecesse os fios. Mas quando voltar a pregar, essa rede não vai se romper. Sabe por que muitas das vezes a tua casa vira uma confusão tamanha? Porque Deus permitiu para que você fortalecesse os fios. Só que detalhe, uma vez que o crente fortalece o fio das redes, ele pode trabalhar com a ferramenta que Deus lhe deu tranquilo, porque pode ser grande os peixes, mas a rede não vai se romper, não vai se romper, não vai se romper, não vai se romper. Essa rede não vai se romper, não vai se romper. Essa igreja não vai se romper. Essa equipe de louvor não vai se romper. Os apóstolos, os pastores dessa igreja não vai se romper. Deus está liberando uma palavra. A minha promessa permanece de pé. A minha promessa permanece de pé. O que eu liberei sobre a sua vida está de pé, não vai se romper.
Eu saí lá de Brasília para profetizar na vida de alguém aqui em Bugaçu. Se prepara, porque a rede não vai se romper. Você vai viver o melhor de Deus a partir desse ano. É o ano da entrega. Quem pode entregar para Ele o melhor? Quem pode entregar para Ele a melhor adoração? É o ano da entrega. Quem pode entregar para Ele? Agora, agora! A vontade é tua, minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Levante a mão e adore a Ele. Levante e adore a Ele. Não se frustrarão. Não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Jesus de Nazaré, abre essa boca, porque esse barco não vai naufragar, essa rede não vai se romper. Há uma palavra profética sobre essa igreja. Pense em Ele, que tudo pode, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Só quem pode, levanta a sua voz ao céu. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimarás. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimarás. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, 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 sou eu. Coloque a mão no seu coração, quero orar por você.
Senhor Deus e Pai, nós sabemos que nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nós sabemos, Pai amado, que por muitas vezes nós pensamos em desistir, em abandonar tudo, em deixar a rede de lado, mas hoje o Senhor está dizendo que essa rede está fortalecida e ela não vai se romper. Laços de família que o diabo quis destruir, casamentos que o diabo quis destruir, Deus está me dizendo aqui nesta manhã, não vai se romper. Essa família permanecerá de pé, esse casamento permanecerá de pé, essa família vai triunfar. Hoje Jesus está pregando no coração de alguém: você vai viver o melhor dessa terra. Quem